Bom dia, deputado Pedro Paulo. Obrigada por aceitar o convite do SBT News e por participar aqui do nosso News Manhã. Bom dia, Anitta. Bom dia, Natália. É um prazer estar falando aqui no SBT News. Eu que tenho que agradecer o convite. Deputado, o senhor teve o nome anunciado pelo PSD há poucos dias, meses depois de outros pré-candidatos, inclusive como a deputada Benedita da Silva, do PT, que hoje lidera as pesquisas. Outros nomes bem posicionados são, por exemplo, o do deputado federal Marcelo Crivella, do Republicanos, ex-prefeito do Rio, e do deputado estadual Márcio Canella, do PL. Mesmo assim, o senhor tem percorrido o interior do estado em um movimento que também conta, inclusive, com a articulação do ex-prefeito Eduardo Paes, que é pré-candidatíssimo ao governo pelo PSD. O que eu queria saber, deputado, é se essa candidatura já estava nos seus planos ou ela nasceu ali por um efeito de ocasião. Olha, Anitta, uma candidatura, quando se coloca um cargo majoritário, ela é fruto de um conjunto de situações. Primeiro, a visão que nós, do PSD, liderados pelo nosso pré-candidato a governador, Eduardo Paes, a visão que nós temos em relação ao que representa o nosso campo político. Representa a oposição ao governo que foi praticamente tirado, né, botado para fora do nosso estado, que era liderado pelo ex-governador Cláudio Castro, né? Então, esse é um primeiro ponto, né? A representação desse campo político de oposição a tudo, todos os malfeitos, tudo que aconteceu no estado nos últimos 8 anos. Em segundo lugar, é claro, ela é fruto de uma escuta nesse campo político, partidos, lideranças políticas que entendem que o Senado do Rio de Janeiro precisava de um nome que pudesse representar o Senado de forma altiva, né? Nas grandes discussões nacionais, nos grandes temas. O Senado hoje discute grandes temas. Está lá no Senado a PEC da segurança, o fim da escala 6x1, passou no Senado a reforma tributária. Então, nomes do Rio de Janeiro à altura para essas discussões. Em segundo lugar, também o Senado tem um protagonismo gigante na ajuda que pode dar ao Rio de Janeiro. O Senado, Anitta, ele é o guardião da dívida pública, né? É lá que se define a dívida de estados e municípios, é lá que se autoriza financiamentos externos, é lá que se discute programas de refinanciamento como esse agora que o estado do Rio de Janeiro acabou de assinar, o desembargador Ricardo Couto com o presidente Lula, o Propag, né, que é uma nova chance para o Rio de Janeiro poder ter fôlego para pagar suas despesas, para investir. Então, essas discussões nacionais passam pelo Senado, discussão sobre partição de royalties e participações especiais, então, discussões importantes para o Estado. E um terceiro aspecto, o Senado, como casa da federação, talvez é a mesa de coordenação das discussões federativas, né, que envolvem estados e também as cidades, os municípios. Então, por esse entendimento do nosso partido, do nosso campo político, entendendo que o Senado precisa estar próximo e precisa de um nome que tenha uma visão semelhante à que tem os partidos que compõem a nossa aliança, o PSD, o PDT, o PT, o Podemos, todos esses conjuntos de partidos, o MDB, o PSDB, entenderam que seria importante lançar a minha candidatura e eu me coloquei à disposição nessa pré-candidatura ao Senado Federal. Perfeito, deputado. O senhor, inclusive, é presidente do Diretório Estadual do PSD no Rio, é um grande articulador do partido, mesmo inclusive com o nome do partido na disputa presidencial, o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, o seu estado vai apoiar a reeleição de Lula do PT. A gente sabe que isso é alvo aí de uma articulação, a gente estava conversando aqui antes do senhor entrar sobre a situação de Minas Gerais, também de São Paulo, mas eu tenho curiosidade de saber como essa situação foi resolvida internamente no Rio de Janeiro e, sobretudo, por que apoiar a reeleição do presidente Lula. Na base do diálogo, Anitta, e na base da conversa que acontece já há anos, né?
O presidente do nosso partido, Gilberto Kassab, sabe das relações que o ex-prefeito e nosso pré-candidato a governador, Eduardo Paes, tem com o presidente Lula, sabe o que significou essas relações políticas, o apoio do presidente Lula a todos os projetos, programas que foram desenvolvidos na cidade do Rio de Janeiro, sob a gestão do ex-prefeito. Vou dar um exemplo, Anitta. Toda a articulação que nós fizemos, também capitaneadas pelo ex-prefeito, mas que envolveu deputados federais, bancada federal, bancada estadual, para que nós pudéssemos, do presidente Lula, o decreto que permitiu que o Galeão e Santos Dumont tivesse uma regulação de voos, e aí a expansão do Galeão para voos internacionais, o que gerou um impacto direto na cidade do Rio de Janeiro. Então, todo esse histórico de parceria, de relações que tem o ex-prefeito e nosso pré-candidato a governador Eduardo Paes com o presidente Lula, isso foi a todo momento conversado, explicado, conhecido publicamente para o nosso partido, e esse entendimento permanece até hoje. Deputado, obrigada por nos atender. Eu queria que esse cenário de Senado, quando o senhor coloca o seu nome, o senhor também contou para o senhor essa bugada que aconteceu no bolsonarismo, depois que Cláudio Castro não foi possível, né? Ele fez uma manobra para concorrer e aí teve que recuar, ou seja, tem um espólio ali, votos para se herdar em um campo que não votaria no campo progressista e que agora o senhor, a sua candidatura pode, de alguma maneira, ser beneficiado por isso. Natália, não vamos olhar sobre a questão do bolsonarismo, né? O Rio de Janeiro está enfrentando tantos problemas, né? Olha para o país Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro acabou de ter um governador cassado e inelegível, né, por fraude nas eleições de 2022. O estado do Rio de Janeiro estava quebrado, com déficit de quase 21 bilhões de reais. O estado do Rio de Janeiro está cercado por escândalos de corrupção. Talvez o maior volume de roubo em fundos de previdências estaduais foi no estado do Rio de Janeiro, o Fundo de Previdência do Estado, com quase um aporte de 3 bilhões no Banco Master. O Rio de Janeiro está tomado de escândalos envolvendo a Refit, que é comandada pelo maior sonegador do Brasil, Ricardo Magro. O Rio de Janeiro está cercado de escândalos na educação, com superfaturamento, né, na manutenção de escolas, e isso significa o segundo pior IDEB, que é o indicador da educação básica do Brasil, só ficando na frente do Rio Grande do Norte. Esse conjunto de escândalos, fora outros, né, olhando para o cenário do Rio de Janeiro, é algo que, obviamente, o eleitor está percebendo que esse projeto que foi colocado aqui no Rio de Janeiro, que o eleitor não quer mais, né? Somado a isso, você tem uma circunstância que os dois senadores do estado do Rio de Janeiro, que foram eleitos em 2012, não serão candidatos à reeleição, pelo menos até agora, né? Então, isso tudo abriu, obviamente, um espaço, isso tudo abriu um campo de discussão sobre o que o Estado deseja para o Senado Federal. E daí eu coloquei o meu nome à disposição, com a experiência que tenho, 5 mandatos parlamentares, 1 de deputado estadual, 4 de deputado federal. Eu sou um parlamentar que me dedico muito aos temas relevantes, nacionais, enfrento debates corajosos no parlamento, capitaneei, liderei relatorias importantes. Então, toda essa experiência também que acumulei no Executivo como secretário de Fazenda, secretário de Planejamento, chefe da Casa Civil, da capital do meu estado, que é gigante, é o 6º maior orçamento do Brasil, né? Toda essa experiência para que a gente reunisse condições de ter um nome também competitivo, né, com força para liderança a partir do nosso partido, do PSD, que é o maior partido da cidade do Rio de Janeiro, é um dos maiores partidos do estado, que tem representação na Assembleia Legislativa, que tem prefeitos,
né, que comandam grandes cidades, então com toda essa, e que está aliado a grandes partidos também, como o MDB, como o PSDB, como o PT, como outros partidos, nessa ampla aliança para que a gente possa tirar das garras desse grupo, né, que vilipendiou o Estado, que roubou do Estado, que foi absolutamente ineficiente, inoperante e que levou a essa condição que nós estamos hoje de uma intervenção, nós estamos sob uma intervenção. Aliás, o governador, o desembargador Ricardo Couto, tem feito um excepcional trabalho de reorganização do Estado, mas é um governo interino, não foi um governo que passou pelas urnas. É sobre todo esse aspecto, todo esse conjunto, esse desastre que aconteceu no Rio, que a minha candidatura ao Senado foi colocada e, obviamente, a pré-candidatura do ex-prefeito da cidade, Eduardo Paes. Deputado, o senhor citou Ricardo Couto, o senhor defende que ele permaneça como governador até outubro, porque o grande impasse jurídico não se resolveu ainda sobre quem vai ficar o que seria um mandato tampão. O senhor acha que o melhor caminho é esse mesmo? Eu não tenho nenhuma dúvida, Natália. Há cerca de 3 meses atrás, nós defendíamos eleições diretas, né? Mesmo que fossem eleições em sequência, né, em pouco espaço de tempo, o PSD, todos os componentes do nosso partido, dos partidos que compõem a nossa aliança, defendiam eleições diretas. O problema é que tem uma questão temporal, né? E eu acredito que agora não há mais, nós estamos há cerca de 4 meses das eleições de outubro, eu tenho absoluta convicção que o melhor para o Estado do Rio de Janeiro é que o desembargador Ricardo Couto permaneça até dia 31 de dezembro nesse processo de interinidade e de transição a um governo legitimamente eleito nas urnas no Estado do Rio de Janeiro.